Já parou para pensar em como os animais de todo o mundo interagem uns com os outros, colaborando em certo nível para a sua própria sobrevivência? Por mais que grande parte dos animais selvagens que nos vêm à mente sejam compostos por grandes bandos, nem todas as relações ecológicas harmônicas da natureza acontecem entre os seres de uma mesma espécie. A colaboração mútua entre as espécies é fundamental para sua manutenção e sobrevivência, estando presente nos mais diversos e inusitados animais do mundo. É exatamente sobre isso que nós falaremos hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a descobrir algumas relações ecológicas bizarras, aliás, bem bizarras, da natureza, que apesar de exóticas, funcionam perfeitamente dentro do reino animal. Borboletas enganadoras de formigas. Em outras palavras, se você preferir, borboletas malas, bem malandras. Bem, pode até parecer estranho dizer que dentro da natureza existe uma espécie que consegue fazer com que outra, completamente diferente dela, a adote, sem qualquer tipo de consciência disso, não é mesmo? Mas é exatamente isso que a Nifanda fusca, tem até nome de carro essa desgraçada, uma espécie de borboleta parasita, faz com a formiga Camponotus japonicus. Eu amo esses nomes, eu vou querer repetir eles pelo resto da minha vida. O fato é que esse processo natural é extremamente fundamental para a sobrevivência dessa borboleta, que usa o mimetismo químico para enganar as formigas, fazendo com que elas acreditem que ela faça parte da sua família. Mano, que pilantragem! Algo extremamente interessante e bizarro. Você não acha, não? Eu pirei. O que acontece é que quando vão colocar os seus ovos, essa espécie de borboleta malandrinha os põe em pequenos cachos de árvores próximos às colônias de pulgões, para que elas possam se alimentar da substância produzida por eles nos primeiros instantes de sua vida. E depois que chegam ao seu terceiro estágio larval, as mesmas acabam desenvolvendo glândulas exócrinas, fundamentais para a produção de substâncias químicas, que serão usadas para simular os químicos liberados pelas formigas Camponotus japonicus. Lá vem o nome de novo. Enganando-as, armando para cima das pobres coitadas das formigas desavisadas. Mas seguimos em frente, para fazê-las acreditar que aquela seria uma formiga masculina do alto escalão da sua espécie. Pode. E a partir desse momento, a colônia de formigas passa a adotar esse parasita social que passa a ser alimentado por um sistema boca a boca, como se fosse um de seus filhotes, por aproximadamente 10 meses, até que a larva forme o seu casulo e se prepare para a sua transformação. Mas mesmo que esse pareça um processo completamente unilateral, que seria benéfico apenas para a borboleta, existem evidências de que tudo isso, na verdade, não se trata de malandragem. Foi só fofoquerice minha mesmo. Se trata de um mutualismo, mesmo que inconsciente. Afinal, segundo alguns especialistas, foi descoberto que durante esse tempo, a Nifanda fusca acaba liberando uma secreção química chamada trealose, um açúcar bem atraente e desejado pelas formigas, que acaba servindo de recompensa pelo seu esforço ao cuidar da larva. Eu não sabia que eu era fofoqueiro assim. Caravela portuguesa. Você já viu um animal que, apesar de parecer um único ser vivo e contar com um nome próprio, consiste em uma junção colaborativa entre diversos indivíduos? Bom, esse certamente parece um conceito estranho de se imaginar ou entender até. Para mim mesmo, não é muito fácil não. Mas é exatamente disso que se trata a caravela portuguesa. Essa espécie, cujo nome científico é... lá vem... Physalia physalis. Não ficou muito ruim, não. Não seria difícil, né, de chamar, não. Ei, Physalia! Ei, Physalis! Beleza? Eu chamaria.
Mas vamos lá. Bem, essa espécie é composta por uma colônia de pequenos animais individuais especializados que, quando estão juntos, podem ser facilmente confundidos com uma água-viva, navegando tranquilamente pelas profundezas do mar. Mas com uma composição ainda mais curiosa e interessante. Afinal, essa criatura é composta por 4 pólipos, ou zooides, completamente distintos, que formam uma colônia bizarra e muito perigosa. Nessa união, o pneumatóforo faz o papel de uma vesícula flutuante, enquanto o dactilozooide forma os seus tentáculos. O gastrozoide age como uma espécie de estômago para a colônia e os gonozoides trabalham para sua reprodução. Eu não estava aguentando mais oides, eu confesso, formando assim um ser quase completo. E deve ser horrível, sério, porque, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que concordar comigo. Mas o mais interessante de toda essa união é que, apesar de serem seres individuais e distintos e com nomes horríveis, nenhum deles consegue sobreviver sozinho. Queria ver esse pessoal se chamando numa reunião. Você olha, esquece. Além disso, esse organismo pluricelular que flutua sobre as águas graças a uma combinação natural de ventos, correntes e marés, já que não possui nenhum mecanismo de propulsão própria, pode acabar se tornando um grande problema para as pessoas. Ao parar sobre as baías e praias rasas de algumas regiões como New Jersey, Reino Unido e Carolina do Norte, isso porque, além de ter uma coloração azulada reluzente chamativa, atraindo as pessoas desavisadas, a picada pode ser extremamente dolorosa, podendo evoluir para algo mais grave ainda, dependendo do caso. Por isso, mesmo que seja extremamente bonito, diferente e interessante, o melhor a fazer é ficar longe desse pequeno balão aquático. Deus me livre. Lulas e bactérias bioluminescentes. Por mais que na maioria dos casos as bactérias sejam vistas por nós como seres maléficos e danosos, existem aquelas que, de alguma forma, conseguem ser benéficas e contribuem significativamente para o funcionamento de um organismo específico. E, nesse caso, o mutualismo em questão existe entre uma espécie de lula, chamada Bobtaeo havaiana, e uma bactéria de nome Vibrio fischeri. Mas estou acostumando com esses nomes já. Mas não se engane, não estamos falando de um mutualismo comum existente entre animal e bactéria. Esse caso surpreendente que acontece no Oceano Pacífico Central vai muito além do que poderíamos imaginar de uma relação mutualística como essa. Afinal, essa lula, que emite uma luminescência ventral extremamente parecida com a qualidade da luz que vem da lua e das estrelas à noite, quando é vista de baixo para cima, não consegue fazer esse trabalho sozinha, sendo este, na verdade, um trabalho realizado pelas bactérias bioluminescentes que vivem no seu corpo. Que bacana isso aí. Mas qual seria o benefício de contar com um brilho tão incrível dentro das profundezas escuras do oceano, quando o seu objetivo é se esconder dos predadores? E aí? Diz aí. Bom, o fato é que, ao emitir esses pequenos feixes de luz que imitam o brilho transmitido pelos céus sobre as águas, essas lulas acabam conseguindo se camuflar entre elas, passando despercebidas pelos possíveis predadores, que ao olharem para ela, acreditam estar olhando para mais um pedaço do céu estrelado. Me diz aí, isso é ou não é engenhoso? Essa incrível capa da invisibilidade é um dos acordos mutualísticos, aliás, extremamente sofisticado, você há de concordar comigo, mais belos também que a natureza já conseguiu criar. E as lulas certamente são gratas pelas suas companheiras bactérias por fazerem delas um ser aquático tão deslumbrante. Imagina ver isso, hein? Tem ideia? Eu não faço a mínima. Ainda assim, não achem que os Vibrio fischeri fariam isso sem receber um pagamento em troca.
enquanto elas fornecem tal camuflagem reluzente para as lulas, as bactérias são alimentadas pelo seu companheiro molusco por meio de uma solução de açúcar e aminoácido, além de conseguirem um lugar seguro para habitar bem no órgão especial de luz no manto da lula. E por mais incrível e sincrônica que essa relação seja, ela não vem do berço. Quando nascem, essas lulas não dispõem dessa bactéria em seu organismo, não, precisando encontrá-las e se associar com elas no decorrer da sua vida, como se travassem juntas um acordo para trabalharem juntas pela própria sobrevivência. Uá! Legal ou quá? Morcegos vampiros. A princípio, os morcegos vampiros podem parecer a espécie mais primitiva e abominável da sua classe, já que, diferente dos seus outros irmãos morcegos, eles não se alimentam de néctar, insetos ou frutas, vivendo à base de uma alimentação puramente feita de sangue, tirada do gado, das cabras ou dos cavalos. Mas a verdade é que, segundo uma descoberta recente, eles podem ser mais empáticos do que você imagina, desenvolvendo uma relação ecológica intraespecífica bastante interessante. Por terem uma dieta bastante segmentada, cujo sangue é a sua única fonte possível de alimento, os morcegos vampiros nem sempre têm uma vida fácil. Afinal, conseguir esse alimento primordial não é simples, não. E caso não consigam sangue, pelo menos uma vez a cada 3 dias, o seu destino trágico rapidamente paira sobre eles, ou junto com eles, se você preferir. Mas, para evitar que isso aconteça, um outro morcego menos azarado pode acabar cedendo o seu próprio sangue para que o amigo continue vivo durante um pouco mais de tempo. Uau! Mas calma. Os morcegos vampiros não aplicam uma espécie de canibalismo consentido para que ambos sobrevivam. Na verdade, o que acontece é que quando apenas um deles consegue sugar o sangue de alguma vítima desavisada e o outro acaba ficando desnutrido e se aproximando da morte, o amigo mais favorecido acaba regurgitando o sangue que ele havia sugado anteriormente, para que o outro amigo possa se alimentar dele também. Essa estratégia cooperativa desenvolvida pelos morcegos vampiros acabou surpreendendo alguns especialistas. Afinal, além de estarem se desfazendo de um recurso extremamente importante para a sua própria sobrevivência, para que o outro possa viver também, essa doação só é feita entre aqueles que dispõem de um laço afetivo desenvolvido entre eles ao longo do tempo. A coisa vai ficando cada vez mais interessante, vocês não acham, não? Quando se diz respeito à natureza é sempre assim. Algo que, para falar a verdade, até esse momento, muitos não acreditavam ser possível. Eu estou falando de especialistas. Tarântula negra colombiana e sapo pontilhado. A relação ecológica harmônica entre uma tarântula, que eu faço questão de registrar, é horrivelmente horrorosa, e um sapo, que até não é tão feio, pode parecer algo realmente estranho e inusitado de imaginar, mas ela existe e acontece em grande parte em países como o Peru, a Índia e o Sri Lanka. Difícil falar o nome desse país, para mim é Sri Lanka. Afinal, por uma razão de mutualidade extremamente curiosa e bizarra da natureza, o sapo pontilhado, que poderia muito bem vir a ser uma presa fácil para a tarântula negra colombiana, acabou unindo forças com a sua possível predadora para ajudar na sobrevivência de ambos. Um acordo que, sem dúvida, eu gostaria de ver acontecer. Longe de mim, mas de binóculo, de preferência. O fato é que, apesar de serem grandes e poderosas dentro de sua cadeia alimentar, essa espécie de tarântula sofre um grande problema por conta das formigas locais que atacam os seus ovos quando eles não estão sob a sua proteção. E, para a sorte do pequeno sapo, comer formigas enquanto protege os ovos da tarântula é a melhor oportunidade de trabalho que ele poderia receber. E apesar de parecerem incompatíveis, essas duas espécies passam a viver juntas para consagrar a sua união e o seu companheirismo, convivendo de forma amistosa, enquanto o sapo protege a prole da tarântula das inimigas formigas, que também acabam servindo de alimento para ele. E a
artrópoda oferece o seu ninho e a sua proteção para o sapo, defendendo-o contra cobras e outros artrópodes que possam vir a ameaçá-lo. Confiar em aranha. Esse sapo é doido, se você me perguntar. Todas essas relações ecológicas nos mostram que, entre os mais diversos cantos da Terra, os animais parecem estar se unindo uns com os outros, ou até mesmo se apropriando um pouco do que eles têm para oferecer para continuar sobrevivendo. Algo realmente incrível de se ver. Você não achou? Eu, sinceramente, pirei o meu cabeção careca. Mas me diz aí, qual dessas relações você achou a mais inusitada e quais as outras que você gostaria de ter visto aqui? É só você dizer que eu trago, sem menor dúvida. Esse é só um pedacinho do tipo de companheirismo que os animais têm demonstrado dentro do reino animal. E eu adoraria trazer mais sobre eles para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de seguir o canal. Não demora muito, só você se inscrever, deixar o seu like, comentar com a sua galera, compartilhar. Tá legal? Grande abraço, vem vindo novidade por aí e eu torço pelo apoio de vocês, tá bom? Abraço grande.